os seus santos. Apenas brevemente recordando o contexto então dessa epístola, o foco da epístola de Paulo aos Tessalonicenses, escrito então para essa igreja que tinha um testemunho tão vigoroso do Senhor, é a vinda do Senhor Jesus e o seu significado para os santos. A segunda epístola também menciona a vinda do Senhor Jesus, mas com ênfase no significado dela para o mundo. E ontem nós já vimos os 2 primeiros capítulos, versos finais de cada um, que fazem referência à vinda do Senhor Jesus, e o mesmo acontece nos 5 capítulos. Os últimos versículos tratam da vinda do Senhor Jesus, com focos e abordagens e ângulos diferentes. Então ontem nós já vimos 2 ângulos, 2 capítulos. Faltam esses 3, e nós vamos procurar encaixar isso nessa primeira hora, já que às 10h30 nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e seguirmos para uma segunda sessão onde vamos precisar avançar. Nesses 3 capítulos finais da epístola, o 3, 4 e 5, há uma ênfase então, uma abordagem diferenciada do que já vimos até aqui. Ontem em especial, gostaria rapidamente de reforçar essa nota, nós vimos que a estratégia, o trabalho principal do maligno nos dias em que vivemos e viveremos, que se antecedem imediatamente à vinda do nosso Senhor, será caracterizada por aquela palavra que nós vimos ontem, Daniel, capítulo 7, verso 25, e ele magoará os santos do Altíssimo. Lembrando os irmãos, uma vez mais, por causa da importância disso, o desafio disso para nós como Assembleias do Senhor, aquela palavra tem um sentido mental, não é um sentido físico em primeiro plano, não. É um sentido mental. Falamos que essa palavra tem uma raiz aramaica. Se você estudar essa palavra, você vai ver que o sentido dela é mental. A ideia é um esgotamento mental, um desgaste mental, um consumir mental, uma aflição mental, de tal forma que os santos do Altíssimo se vejam completamente incapazes de seguir com o Senhor. Essa será a estratégia máxima do maligno nos nossos dias. E como nós falamos, irmãos, que desafio já temos enfrentado nesse assunto nas nossas próprias vidas, na vida de nossas famílias e na vida das Assembleias do Senhor. Então não vamos ignorar, Paulo escrevendo aos Coríntios diz, nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Então que sejamos esses, que não ignoram. Se nós dissermos assim, o mundo sempre foi como é desde Adão, você estará certo. A iniquidade sempre foi o que é desde Adão. Mas você estará errado num outro ponto, em que a palavra de Deus nos diz que os dias que antecederão a vinda do Senhor Jesus serão dias de especiais trevas. Ou seja, haverá uma intensificação de tudo aquilo que o homem tem experimentado desde que foi expulso da presença do Senhor no Éden. Mas nós viveremos uma intensificação tremenda desse assunto. Então, essa palavra nos ajuda muito. Porque ela fala exatamente desse período final em que experimentaremos, se estivermos aqui, queira o Senhor que não, o governo provisório do anticristo. E nós vimos ali em Daniel 7 que essa será a sua tarefa específica, magoar os santos do Altíssimo. Então que o Senhor nos ajude a tratarmos esse assunto nas nossas vidas. E observar em que níveis isso tem sido verdadeiro para nós. Irmão, você não tem percebido um desgaste muito mais intenso no sentido que se refere às coisas do Senhor? A vida da Assembleia, o reunir, orar, meditar na palavra do Senhor. Por que a igreja tem sido tão fraca? Irmãos, há uns anos atrás, vários anos atrás, lendo uma literatura de um irmão chamado A.W. Tozer, muito conhecido, considerado um profeta de Deus na sua geração, e sem dúvida o foi. A.W. Tozer disse assim, os nossos púlpitos modernos, isso falando há 50 anos atrás, nossos púlpitos modernos, uma das grandes causas do fracasso da igreja, ele disse, é que nossos púlpitos modernos precisam de mais profetas do que palhaços. Como nós temos tido entretenimento usando púlpito. Que o Senhor nos ajude a refocarmos a necessidade extrema
extrema que nós temos da sua palavra. Nosso irmão Delcio ontem nos lembrava sobre isso. Meditação na palavra, comer a palavra, gastarmos tempo com a palavra. Quão necessário é isso? Para que nós possamos ser revigorados, fundamentados, fortalecidos, edificados. Porque, irmãos, quantas vezes nós nos parecemos crianças apressadas, que passam correndo pelos corredores do reino, sem saber o real valor de nada. De nada. Então vivemos vidas superficiais, menininhos espiritualmente. Menininhos com 50, 60, 70, 80 anos de idade. Mas menininhos e menininhas, apressados nos corredores do reino, se distraindo para cá e para lá, conferências, reuniões, mas sem saber nunca o real valor de nada. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos leve a arrependimento. Sem dúvida nenhuma, a palavra talvez de ordem para a igreja dos nossos dias hoje é essa. Arrepende-te. Usada muitas vezes nas cartas às 7 igrejas da Ásia. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, onde caístes. Arrepende-te. Como nós precisamos ouvir de novo o Senhor e responder essa pergunta. Onde caístes? Amados, quando o nosso Senhor perguntou assim para Adão no Éden, você vê bem o que o pecado nos tornou. Ali naquela narrativa de Gênesis 3. O pecado nos fez fugitivos. O Senhor teve que procurar Adão no jardim. Não é assim? Porque o pecado fez de Adão um fugitivo. Assim somos nós. Fugimos da presença de Deus. Brincamos de esconde-esconde com Deus. Mas Ele, na sua graça perseguidora, Ele foi atrás de Adão. E fez aquela primeira pergunta, podemos dizer, a primeira relação evangelística de Deus com o homem. É essa pergunta. Ele começa com uma pergunta, depois do pecado. E a pergunta é, onde estás? Essa é a primeira pergunta. Sem dúvida, ela estabelece o princípio da nossa relação com Deus. Porque o primeiro na Bíblia sempre estabelece o princípio. A primeira menção da verdade, da ideia, do conceito, sempre estabelece o princípio. Então, o primeiro ato de Deus após o pecado é uma pergunta. Onde estás? E foi isso que ele perguntou para a igreja de Éfeso. Onde estás? Lembra-te depois de onde caístes. Arrepende-te e volta. Então o Senhor nos ajude nisso, irmãos. A nossa vida conjugal. Onde caístes? A nossa vida com nossos filhos. Onde caístes? A nossa vida com nossos irmãos. Onde caístes? Para que então possamos responder a esse desejo do Senhor. De indo a Ele, retornando a Ele, avançar. Porque, irmãos, não sejamos ingênuos. Nós não suportaremos os dias do fim sem realidade espiritual. Não sejamos ingênuos. Ele magoará os santos do Altíssimo. E isso não é uma hipótese. Isso é um fato. Ele já o tem feito. E nós estamos entrando cada vez mais, para ser redundante, para dentro desses dias. Então, ajude-nos, Senhor. Desperte-nos do Senhor. Acorde-nos do Senhor. Porque é tempo de nos despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. O Senhor nos ajude, a todos nós. Avançando então para o capítulo 3, versículos 12 e 13 que nós lemos. O passo adicional que o Espírito Santo, através desse vaso tão precioso, Paulo, nos dá nessa epístola, nesse capítulo 3, tem um foco. E esse foco, nosso irmão Delcio tem enfatizado tanto, e eu também, desde o início, essa questão do amai-vos uns aos outros. Então veja que este capítulo tem este foco especial, diferente do 1, do 2, do 4, do 5, cada capítulo tem o seu foco. Por isso as 5 menções são importantes, porque é a vinda do Senhor em 5 focos. 5 capítulos, versos finais. E como falamos ontem, eles têm implicações diretas com nossa vida cristã, e não só vida cristã, mas também serviço cristão. Aí ontem nós vimos no capítulo 2 aquelas responsabilidades no serviço cristão. E qual será a recompensa se nós formos fiéis naquelas 6 responsabilidades? Nós poderemos apresentar santos, edificados, por nosso intermédio, ao Senhor, como uma oferta de amor. Isso será para nós exultação.
glória, alegria, coroa. São as palavras que Paulo usa na final do capítulo 2. Nós já vimos ontem esse assunto. Então agora o capítulo 3, o foco, amor. Veja, verso 12. E o Senhor vos faça crescer. Crescer. Graças ao Senhor pelo crescimento numérico da igreja. Bendito seja o Senhor. A igreja é luz, a igreja é sal. Parte do chamamento ou da missão da igreja, sem dúvida, é o ide, pregai, né? Mas o foco no propósito eterno do Senhor realmente não é esse. O foco no propósito do Senhor é que esses que são objeto do alcance da graça e são trazidos para dentro da esfera do reino, da igreja, então eles precisam ser edificados. Porque o desejo de Deus, já vimos, não é ter um montão de pedras vivas espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, como Jeremias disse nas suas lamentações. E isso era o sinal da ruína do testemunho de Deus. Pedras espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Não é um retrato da igreja hoje? Mas o desejo do Senhor é ter um edifício espiritual. Vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 20 e 22. E também, 1 Pedro capítulo 2, diz que nós somos pedras que vivem e sois edificados uma casa espiritual. 1 Pedro 2,5, para sermos um sacerdócio santo e oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Então vos faça crescer, mas qual é o foco do crescer? Muito claro no texto, aqui não numérico, embora já falamos, né, da necessidade e da importância dele. Mas o foco aqui é edificação. Agora, o que edifica a igreja? Sobretudo, veja, crescer e aumentar no amor, uns para com os outros. Agora, se for necessário, se o Senhor nos conduzir assim, nós vamos gastar o resto desse tempo nesse capítulo, se for necessário. E vamos deixar os dois para uma outra ocasião, se assim o Senhor a Ele aprouver. Por causa da importância do foco desse terceiro capítulo. Nós vamos tomar uma chave aqui. Uns para com os outros. Por favor, preste atenção. Esse termo, uns aos outros, uns para com os outros, e mutuamente, aparece nas epístolas do Novo Testamento em torno de 50 vezes. Por que essa expressão é importante? Vamos terminar de ler o texto, para ficar mais claro para nós. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, e como também nós para convosco, a fim de que, ou seja, o que vai fazer com que os nossos corações, verso 13, sejam confirmados em santidade? Está muito claro, não é? É só você interpretar o português. Alguém já disse que o nosso problema não é não saber grego. Nosso problema é não saber nem o português. Não é? Então leia e interprete. O que vai nos fazer ser confirmados em santidade? Crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Se nós não aumentarmos no amor, nós não seremos confirmados na santidade. Que maravilha isso. Está dizendo que o amor vem antes da santidade. Né? Na verdade, a santidade está dentro do amor. Né? Vem antes, digamos, no sentido da necessidade. Então, se nós não estivermos avançando no entendimento do que é amar uns aos outros, e nós vamos fazer isso nessa primeira sessão, vamos ler vários versículos, onde o bondoso Espírito Santo vai destrinchar e elucidar para nós o que é amar uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós reduzimos amar uns aos outros assim. Ô irmão, eu te amo em Cristo. Ô amado. Essas frases se tornam clichês, né? Como vai amado? Você nem sabe o que está falando. Falar o nome dele e amado é a mesma coisa, muitas vezes. Não é? Como vai amado? Não amado, sim amado. E o amado virou um nome, como qualquer outro nome. Não é? E por aí nós vamos. Então, o Espírito Santo não nos deixa fazer isso, não que esteja errado. Irmãos, acho que estão me entendendo. Não é? Mas não vamos transformar isso em clichês. Porque o Espírito Santo vai nos ajudar, nós vamos ver. E vamos ver alguns poucos versículos, né? Porque são quase 50. Você poderia fazer essa tarefa na sua casa. Pegar a sua concordância, a chave bíblica e buscar os versículos. Uns aos outros. Uns para com os outros. Mutuamente. Porque o Espírito Santo vai, como eu disse, destrinchar o que é amar. Você se lembra um encarte de jornal? Não sei se ele ainda existe. As namoradas lá antigamente gostavam muito de colecionar aquele encartezinho do jornal, de um cartunista, que dizia assim, amaré. Você se lembra do amaré? Amaré. Aí vinha uma frase. Umas frases lindas, né? E aqui está o Espírito Santo fazendo isso com a Bíblia. Amaré.
O Espírito Santo vai nos ajudar. Com pelo menos 50 encartes desse cartunista celestial. E nós vamos entender o que é amar. Primeiramente no sentido positivo. E depois no sentido negativo. Porque ele também fala, amar não é. E aí nós vamos entender o que amar não é. Para que nós não façamos isso uns com os outros. Então vamos repetir. O Senhor vos faça crescer e o Senhor vos faça aumentar no amor. Uns para com os outros. Para quê? Para que sejais confirmados em santidade. Irmão, não há nada mais santificador do que o amor. Nosso Senhor Jesus nos amou, por isso Ele nos santificou. João 17. Aquela oração é chamada de o Santo dos Santos da Bíblia. Alguns irmãos já disseram que nós devíamos ler aquele capítulo de joelhos. Porque o nosso Senhor Jesus está à sombra da cruz. Ele está orando e mostrando que para Ele era o mais essencial. Em primeiro lugar, o mais essencial para Ele. Fazer a vontade do Pai. Para isso Ele veio. Segundo, trazer aqueles que pertenciam a Ele a compreender qual era a realidade espiritual que Ele tinha de relação de amor com o Pai. A fim de que o amor com que me amastes, é Ele e o Pai, só os dois, Ele está orando ao Pai. A fim de que o amor com que tu me amaste esteja neles. E eu neles esteja. Que maravilhoso. Você vê? Então são dois focos naquela oração. O ardente desejo do Senhor Jesus de fazer a vontade do Pai, com todas as suas implicações. Ele sabia qual era a implicação. A implicação é que Ele, o amado Filho, do seio do Pai, seria separado. Mas o seu desejo, ninguém ia o dissuadir disso, era ir até o fim com relação a fazer a vontade do Pai. Mas há um outro elemento naquela oração, e é esse. Que aqueles que foram confiados a Ele fossem realmente introduzidos na experiência, na realidade, no conhecimento espiritual do amor de Deus por Ele, o Filho, como nós já citamos o versículo. Então, os irmãos, vejam. Por isso a história diz que o amado discípulo e apóstolo João, segundo a tradição, quando já muito velhinho, porque foi assim que ele morreu, avançado em dias, provavelmente com mais de 90 anos, ele era conduzido, já muito fraco e sem condições de se locomover, era conduzido à reunião dos irmãos, pelos próprios irmãos, e era colocado ali na reunião, entre os irmãos. Quando era pedido a ele que dissesse uma palavra aos irmãos, então ele dizia, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus, é aquele que ama, conhece a Deus. Então, irmãos, esse é o caminho da igreja. Amar-nos uns aos outros. Agora, é claro, isso inclui muita coisa. Amar-nos uns aos outros inclui admoestarmos uns aos outros. Quando nós não admoestamos, é porque nós não amamos. Amar uns aos outros significa falarmos a verdade uns para com os outros. Amarmos uns aos outros significa disciplinarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros significa nos submetermos uns aos outros. Amarmos uns aos outros significa convidarmos os outros para participar da casa do nosso coração. E então você vai encontrar, como eu disse, pelo menos 50 referências do que significa, na prática, amar-nos uns aos outros. Então o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, a fim de que os vossos corações sejam confirmados em santidade. Antes de citarmos alguns versos sobre então o que é esse amor segundo o Espírito Santo, esse amor prático, para nós termos um termômetro para medir nossa febre, para sabermos onde estamos, ou talvez onde caímos, para que possamos arrepender diante do Senhor, graças a Deus pela sua palavra, nesse sentido, nesse aspecto também, ela vem a nós com essa finalidade, né? E então, é isso que vamos fazer nessa manhã. Agora, ainda antes disso, eu queria que os irmãos lessem 2 versículos. O primeiro está em Filemon. Procura essa carta com cuidado aí, porque, como disse o irmão, ela está em algum lugar de Gênesis e Apocalipse. Mas ela está aí. Filemon. Antes de Hebreus. Filemon. Uma linda carta de amor. Essa é uma das epístolas de prisão. Paulo escreveu na 3ª fase da sua vida e do seu ministério, quando ele estava preso numa prisão domiciliar em Roma, de onde ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então essa linda carta de amor, Filemon, veja o que diz nos versos 6 e 7. Preste atenção aí. Para que a comunhão da tua fé, claro, Paulo está falando para Filemon, a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós,
Agora vamos corrigir uma coisinha aqui. Para com Cristo, na maioria das versões, assim é a revista atualizada, é mais acertadamente por causa de Cristo. Então, no conhecimento de todo o bem que há em nós por causa de Cristo. Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo, no verso 6, que a comunhão da fé de Filemon vai ser eficiente, e mais eficiente, na medida em que ele mesmo conhecer todo o bem que há nele e em nós por causa de Cristo. Isso significa que a graça e o amor de Deus em Cristo Jesus é uma enciclopédia de muitos volumes. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos tirando esses volumes da estante, um a um. O primeiro tomo, o segundo tomo, o terceiro tomo, todo o bem que há em nós por causa de Cristo. Então a comunhão da nossa fé vai ser mais eficiente na medida que nós tivermos esse pleno conhecimento, epignosis, palavra que Paulo usa muito na sua epístola. Ele gosta muito dessa palavra, né? Porque nós somos chamados para o pleno conhecimento, não intelectual e nem acadêmico. Conhecimento real, experimental, que envolve tudo que nós somos, né? Então, na medida que nós vamos conhecendo todo o bem que há em nós por causa de Cristo, porque nós somos de Cristo e porque Cristo é nosso, porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, não é? A visão central de Paulo em tudo que ele escreve é essa. Nós em Cristo, Cristo em nós. Então todo o bem que há em nós por causa de Cristo, então nossa comunhão vai ser eficiente. Que importante isso, irmão. Eficiência é uma palavra de ordem das empresas hoje, não é? Eficiência. Também uma palavra de ordem do Espírito Santo. Sejamos mais eficientes na nossa comunhão. Mas sabe como? Não tem estratégias para ser eficiente. A estratégia é, conheça todo o bem que há em você por causa de Cristo. Quanto mais conhecemos, mais eficientes na comunhão. Agora, o verso 7 é que é o nosso foco. O verso 6 é apenas a introdução. Olha o verso 7. Pois. Então o motivo está no verso 6, né? O verso 7 diz, pois. Conclusão. Irmão Filemon, tive grande alegria e conforto, onde? No teu amor. Tá vendo que maravilha? Você compreende porque que Paulo escreve em 1 Coríntios 8, assim, quanto às coisas sacrificadas a ídolos, todos nós reconhecemos que somos senhores do saber. Lembra? Sabemos tudo sobre isso, o que fazer, o que significa. Aí ele diz assim, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Que maravilhoso, né? Então aqui ele está dizendo isso de Filemon. Filemon tinha um amor que edifica. Paulo, veja, não é uma criança espiritualmente falando, é Paulo. Paulo está dizendo que teve grande alegria e conforto. Que precioso, irmão. É isso que o amar-nos uns aos outros promove entre nós. Alegria e conforto no teu amor. Porquanto o coração dos santos, olha aí, por favor, esse verso. O coração dos santos, da igreja, tem sido reanimado por teu intermédio. Oh, irmãos, que carta maravilhosa essa, não é? E nós só lemos 2 versículos. Se você ler essa carta toda, que carta. Que homem de Deus foi esse Filemon. Que conforto, que alegria ele produziu para Paulo, não é? Um homem também que amava o Senhor, amava a igreja. Um homem sofrido, desgastado, provado, não é? Que encontrou ânimo e conforto e alegria no amor de Filemon. Graças ao Senhor. Esse é o caminho da igreja. Então o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, para que os santos sejam confirmados em santidade. Então, que precioso versículo e que preciosa referência o Espírito Santo quis deixar registrado pelos séculos dos séculos na Bíblia sobre o testemunho de Filemon, esse homem de Deus. Agora, só para ilustração, vamos aplicar isso um pouco mais fundo. Abra, por favor, Coríntios 7. 1 Coríntios. Veja o que diz ali. Uma aplicação familiar, doméstica. 1 Coríntios, capítulo 7. Veja o que diz o verso 14. Você está vendo que o tema desse capítulo são assuntos relacionados à família e particularmente a casamento. Onde Paulo diz, muito claramente, verso 12, se algum irmão tem uma mulher incrédula, mas essa mulher consente em morar com ele, que ele não a abandone. Se a mulher, ao contrário, tem um marido incrédulo e esse marido também consente em viver com ela, que ela não deixe o marido. Agora veja o verso 14. Por quê? Esse porquê aqui, no momento, é o que nos interessa. O marido incrédulo é santificado
no convívio da esposa crente. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Qual é o motivo do marido incrédulo ser santificado pelo convívio de uma esposa crente? É um só: amor. O amor de Deus é tão poderoso, é tão sublime, quando experimentado, vivido e conhecido progressivamente, que ele tem poder santificador, influência. Então, esse é um texto que aplica de uma maneira muito prática o que nós estamos procurando mostrar aqui. O valor e a importância do amor na vida da igreja. Por isso, aumentar no amor, veja a relação de Tessalonicenses. Aumentar no amor para ser confirmado na santidade. E a mesma coisa está escrita nesse texto. Esse marido incrédulo, digamos assim, vai ser santificado pelo convívio da esposa crente. Por quê? Amor. O amor é santificador. Então, irmãos, o caminho da igreja é o caminho do amor. Agora, ele tem implicações muito práticas, para que nós não coloquemos isso no etéreo, no platônico, né? Mas sim no aplicado. O que é amar uns aos outros? Então, vamos agora andar por algumas das 50 referências que nós citamos. Vamos para Romanos, começar com Romanos. Romanos capítulo 12. Que o Senhor nos ajude, então, a abrir os nossos olhos para vermos algo do que significa esse amai-vos uns aos outros. Antes de citar Romanos 12, pode deixar aí sua Bíblia aberta. Vamos tomar essa chave do lugar apropriado. E essa chave está em João 13. Se você abrir João 13, de 33 a 35, você vai ver que o nosso Senhor coloca uma frase ali tremenda. Ele diz assim: novo mandamento vos dou. Novo. Nunca antes foi dado, nem experimentado. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se parasse aqui, não seria novo. Porque na lei de Moisés já estava escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a mesma coisa. Amai-vos uns aos outros. Nesse padrão, ama o outro como você ama você. Essa é a lei. Então não é novo. Mas o Senhor disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então ele é novo. Porque como o Senhor nos amou, não tem nada disso na lei. Por que não? Porque o capítulo 13 de João mesmo, no primeiro versículo, descreve como o Senhor nos amou. Ora, tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Esse é o versículo 1 de João 13. Então esse é o amor do Senhor. Como? Até o fim. Até onde? Até o fim. Então amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o amor de Deus não tem se. Irmão, eu te amo se você tiver a mesma posição doutrinária que eu. Irmão, eu te amo se você for um milenista. Se você for um amilenista, eu não consigo te amar. Eu amo você se você for um calvinista. Não consigo amar arminianos. Não é? Isso não é o amor de Deus. É amou-os, amou-os, amou-os até o fim. Por falar em calvinistas e arminianos, você conhece uma história que envolve John Wesley e George Whitefield? George Whitefield, digamos assim, era um conhecido calvinista, reformado. E John Wesley é um conhecido arminiano, que cria que a salvação, de alguma maneira, poderia ser perdida. Nosso irmão ontem à noite falou um pouco sobre isso. Então os discípulos de John Wesley eram bastante ferozes. E certa vez perguntaram assim para George Whitefield, esse que era, então, digamos, calvinista, reformado. Perguntaram assim: irmão George Whitefield, quando nós estivermos no céu, será que nós vamos encontrar John Wesley? Sabe o que ele respondeu? Não. Sabe por quê? Ele disse. Sabe por quê? Porque ele vai estar tão perto do trono de Deus e nós tão longe que não vamos nem conseguir vê-lo. Que maravilhoso. Né? A visão de George Whitefield. Independente da convicção de John Wesley, ele sabia que aquele homem vivia uma vida tão santa, tão para Deus, tão cheia de Deus, que ele ia estar muito perto do trono. Então, irmão, Senhor, nos ajude a compreender esse amor-os até o fim, porque esse é o caminho da igreja. Então vamos a Romanos 12. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a chave. Uns aos outros. João 13, 34. Uns aos outros, como eu vos amei. Até o fim. Agora, dos muitos versículos, vamos a alguns. Romanos 12, 10. Veja. Amai-vos
cordialmente. Aqui uma palavrinha foi incluída antes do uns aos outros. Você está vendo aí? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Aí de novo aqui vamos tomar cuidado com a fraseologia puramente literal. Na nossa linguagem, o que é ser cordial? Aquele irmão é tão cordial. Aquele indivíduo, aquele cidadão é tão cordial. Significa que ele é gentil, educado, cortês, né? Mas na Bíblia ser cordial significa ser do coração. Isso é cordial, esse córdios aí é do coração. Então, o que significa amar, segundo esse versículo aqui, já tem uma outra frase aí logo em seguida, né? Sobre uns aos outros de novo. São duas num versículo só. Então, a primeira, amai-vos cordialmente uns aos outros. Vamos ilustrar assim. Precisamos aprender segundo os critérios do Espírito, né? O mover do Espírito. Tudo isso é relacional, não é estratégico, não é legalismo. Temos que fazer, então vamos fazer e fazer de qualquer maneira, porque o mover do Senhor na igreja é um mover relacional, né? Mas esse amai-vos cordialmente uns aos outros significa, nós precisamos abrir as portas do nosso coração para os nossos irmãos. Se alguma porta há de se fechar, que não seja nossa. Para que se algum dia aquele irmão que fechou a porta para nós de alguma maneira, se ele abrir que uma fresta que seja da sua porta, ele vai ver que a nossa sempre esteve aberta. Essa deve ser a nossa atitude. Então isso é amai-vos cordialmente uns aos outros. Isso é um desafio para nós. Porque nossa porta é tão estreita, irmãos, de tantas maneiras. Como a igreja, as assembleias do Senhor, nos nossos dias, tem sofrido, irmãos. Sofrido com divisões e subdivisões das subdivisões. As histórias seriam cômicas se não fossem trágicas. Ouvi um irmão dizer que nos Estados Unidos, há um tempo atrás, um grupo, uma assembleia, resolveu praticar o lava-pés literalmente. Precisamos lavar os pés. E vamos fazer isso literalmente. Porque entenderam o assunto espiritualmente, a importância. Então também queriam fazer literalmente. Então vamos fazer. Como vamos fazer? Como? Como é sempre uma palavra muito delicada. A palavra que os fariseus mais perguntavam era como. Quando o cego foi curado, eles perguntavam assim, como isso sucedeu? Como pôde acontecer? E o cego falou, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Vocês querem entender como? Pergunta para quem fez o milagre, não é? Mas o fariseu sempre preocupa com o como e o como. Então, perguntaram entre eles, como nós vamos fazer essa celebração, lavar os pés? Aí um grupo disse assim, eu penso que nós devemos lavar ambos os pés. E um outro grupo disse, não, vamos lavar um pé só, por que lavar os dois pés? Então já tiveram a primeira divisão. O grupo que lava um pé, o grupo que lava dois pés. Aí depois o grupo que lava um pé disse assim, nós vamos lavar com água quente ou com água fria? Aí um grupo achou que devia lavar com água morna e o outro com água fria. Então o grupo dos irmãos que lavam pés, um pé só e água fria, não é? Poderiam colocar uma placa lá no local de reunião, não é? Igreja dos lava-pés, um pé só de água fria. A igreja que lava pés, dois pés com água morna, não é? Igreja que lava pé, um pé só com água quente ou fria, não é? E aí nós já tivemos 4 divisões, porque nós somos tão estreitos, tão estreitos. Então Efésios 4 diz assim, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque, irmãos, não há nada que ofenda mais o Espírito Santo do que divisão. A grande epístola sobre divisão é 1 Coríntios. Graças ao Senhor por 1 Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, né? Paulo, Cefas, Apolo, 3, e eu sou de Cristo. Dividindo em torno do nome de Cristo. Onde que aquele grupo estava errado? O grupo não estava errado em ser de Cristo. Ninguém erra em ser de Cristo e não ser de Paulo, de Apolo ou de Cefas. Aquele grupo estava errado no fato de dizer, eu. Essa é a palavra errada. Aquele grupo teria que dizer para todos os outros, nós somos de Cristo. E não eu sou de Cristo. Quando eu digo eu sou de Cristo, mas você é de Paulo, eu estou me dividindo em nome de Cristo. Mas quando eu digo para aquele que diz que é de Paulo, quando eu digo nós todos somos de Cristo. Então nós entendemos a unidade da igreja. Então nós podemos nos dividir até usando o nome de Cristo. E muitos já têm feito isso, de muitas maneiras. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Creio que não há como ler essa frase aqui nesse versículo e não nos lembrar de Filipenses 2, né? Considerai cada um os outros. Mais um versículo que trata esse assunto do amar prático. Considerai cada um os outros superiores a si mesmo. Como nós já falamos em outra ocasião para os irmãos. Por que nós crescemos tão devagar? Um dos motivos, tem vários motivos, porque crescemos devagar. Um deles, nós olhamos para os irmãos como nossos alunos e não como nossos mestres. Se nós olhássemos para todos os irmãos como nossos mestres, nós cresceríamos muito mais depressa. Cristo seria ministrado a nós através de todos os irmãos e irmãs. Porque há uma medida real de Cristo em cada irmão e em cada irmã. E nós precisamos aprender do nosso Cristo através de cada irmão e de cada irmã. Isso é preferir em honra uns aos outros. Irmão, se apenas essa única regra fosse vivida pela igreja, nós não teríamos a infelicidade de tantas divisões. É porque nós não nos preferimos uns aos outros. Nós preferimos a nós. Meu entendimento. Quando nós estamos procurando servir aos outros, seja de que maneira for, irmão, precisamos admitir. Todas as vezes que nós falamos eu, essa é a nossa vergonha. Quando o Senhor Jesus falava eu, essa era a sua glória. Porque Ele e o Pai são um. Mas quando nós falamos eu, essa é a nossa vergonha. Como nós precisamos aprender a ministrar Cristo uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Versículo 16 dessa mesma epístola. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. À medida que você perceber essa chave, uns aos outros, uns para com os outros, e mutuamente, que também é uma palavra que às vezes aparece, você vai ser muito ajudado, porque versículos vão começar a saltar da Bíblia de maneira diferente para você. Como expressões do amor, como nós falamos, do que significa amar uns aos outros. Então, verso 16, amar uns aos outros é ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Também nas palavras de Filipenses 2, caminharmos de modo a termos uma só alma. Lembra que Paulo disse isso aos Filipenses? Também no capítulo 1, lutando juntos pela fé evangélica. Uma só alma. Lembra do livro de Atos? Da multidão dos que creram. Era um, o coração e a alma. Por isso o Senhor operou como operou, fez o que fez. Porque o Espírito Santo se sente com tanto obstáculo nos nossos dias. Nós não somos um só coração. Nós não somos uma só alma. Então, como o Espírito Santo vai ter largueza entre nós? Ele nunca vai nos abandonar, graças ao Senhor. Ele está em nós e está para sempre. Mas o Espírito Santo estará gemendo em nós. Nós colocamos o Espírito Santo numa camisa de força, porque nós não temos um só coração e uma só alma. Então, precisamos lembrar de onde temos caído, para que o Senhor nos ajude nesse assunto. Irmão, isso não é ser ingênuo. Isso não é ser leviano, nem descomprometido, muito pelo contrário. Há um lugar maravilhoso para a verdade dentro do amor. E seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, amor não é uma questão sentimental, como falamos, nem etérea, suspensa no ar. Ele é muito prático, envolve muita coisa. Por isso ele é maravilhoso. Verdade, disciplina, exortação, suporte, encorajamento, tudo isso é amar, não é? Então precisamos ser mais robustos no amor uns para com os outros, para que o Espírito Santo encontre largueza no nosso coração, para nos corrigir, exortar, levar-nos ao arrependimento. Irmãos, foi porque o nosso Senhor Jesus amou e amou até o fim, que quando Pedro nega a terceira vez, e dizendo, não conheço esse homem, anátema Jesus, já explicamos o quão forte essa palavra, dizendo que Jesus é um maldito. Não conheço esse homem. Então quando o Senhor sai da casa do sumo sacerdote, já preso, escoltado, ninguém podia ter acesso a ele, ninguém teve, ele olha simplesmente para Simão Pedro de longe, diz os evangelhos. E quando Pedro registra isso na pena de Marcos, em Marcos 14, ele é que está escrevendo. E ele é que diz que ele anatematizou Jesus. Então é dito que ele saindo chorou amargamente. Por quê? Os olhos, Apocalipse 1 diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Então quando ele lá de longe olhou para Pedro, o coração de Pedro foi desnudado. Sabe em que sentido? Aquele que estava olhando para Pedro foi aquele que amou até o fim. E por isso o coração de Pedro foi esmiuçado, por causa do amor daquele que ele havia negado.
Oh, irmãos, o amor do nosso Senhor. Que amor conquistador, que amor extravagante, que amor ilimitado, que amor tremendo. Então Pedro chega ao zero na sua relação com o Senhor. Fundo do poço. Como nós sabemos disso? João capítulo 21. É a prova. Sabe por que a prova? Porque Pedro era um pescador profissional, experiente. Ele chegou tão ao fundo do poço que depois de 3 anos e meio, tendo deixado a rede, o barco e seu pai, e negou o Senhor, anatematizou o Senhor, viu o Senhor só de longe, então agora ele chega a uma conclusão. A minha vida está acabada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Porque é isso que ele sabia fazer. Você vê? Eu vou pescar. Isso é o sinal que a vida dele estava no zero. Acabou. Eu disse que o meu Senhor é maldito. Para mim acabou. Vou pescar. Ele foi pescar. E nada apanhou. Sabe por quê? Ele estava pescando no lago de Genezaré. Abundante em peixes. Pescando na melhor hora, madrugada. E ele era um pescador profissional. Ele não pegou nada. Nenhum peixe. Por quê? Porque ele estava fora da vontade de Deus. Então o que aconteceu? Nada para Pedro. Nada. Zero. Ruína. Fim. Ele está lá na sua pesca. Então alguém está lá na praia. Apanhaste alguma coisa? E eles disseram, nada. Mas então havia algum outro no barco. O João. O amado discípulo. Que conhecia o Senhor de uma maneira mais íntima. E aí dentro do barco, companheiro de Pedro, ele disse assim, é o Senhor. E você lembra o que aconteceu ali? Aquele lindo capítulo? Pedro não podia esperar nem o barco chegar na praia. Diz que ele se cingiu com uma túnica e se lançou na água. E ele vai em direção à praia. E pela única vez nos evangelhos, Pedro não abriu sua boca. Ele tem palavras, ele consegue abrir a boca dele até no Monte da Transfiguração. Ele tem sugestão para dar para o Senhor. Façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas agora, pela primeira vez, Pedro está acabado. Então ele vai nadando até a praia e ele vê um quadro. Havia ali um braseiro. A palavra braseiro só aparece 2 vezes no Evangelho de João. João 18:18 e João 21:9. No primeiro braseiro, Pedro negou o Senhor. Quando ele estava ali aquentando o fogo. Você se lembra? Ele disse, eu não conheço esse homem. Aquele foi o quadro onde ele negou o Senhor. E agora ele desce, ele nada à frente daquele barco, chega na praia e vê um braseiro. Você viu o que o Senhor fez? O Senhor queria trazer de volta a memória de Pedro. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então Pedro, quando chega naquela praia, ele vê um braseiro e diz o texto que havia ali peixe e pão. Eles não pegaram nada. Mas o Senhor tinha preparado para eles uma refeição de comunhão. Havia peixes e havia pão. Você sabe que antes disso, na narrativa do texto, o Senhor disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram aquela rede e a rede se encheu, segundo João, de 153. Ele até numera, né? Grandes peixes. Depois da ordem do Senhor. Foi quando João disse, então, é o Senhor. Então Pedro chega naquela praia, vê ali aquele braseiro e a sua boca está calada. Porque ele está no zero. Então o Senhor serve aquela refeição para eles e o Senhor diz assim, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Sabe por que Jesus diz isso? Essa atitude do Senhor? Ele está dizendo, eu ainda vou conservar vocês como meus cooperadores. Vocês serão meus cooperadores no meu trabalho, no meu serviço. Tragam aí alguns desses peixes. Coloquem aqui. E tomaram aquela refeição, aquele café da manhã silencioso. Sem nenhuma palavra de ninguém, nem de Pedro. Então depois o Senhor começa a fazer as 3 perguntas. Simão, Pedro, tu me amas? E ele pergunta usando aquela palavrinha, HP, com amor até o fim, com amor sacrificial. E Pedro não pode usar essa palavra, claro que ele não pode. Então ele responde com filéu, dizendo, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, mas não HP, um amor sacrificial, um amor até o fim, mas sim filéu, um amor de fraternidade, um amor de amigos. Porque ele reconhece quão pobre e fraco era o seu amor. Agora ele não confia no seu próprio amor pelo Senhor. Agora ele confia no amor do Senhor por ele. Então o Senhor pergunta a segunda vez usando ágape. E de novo ele responde com filéu. Tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz, apacenta os meus cordeiros. Pastoreio os meus cordeiros. Falando de alimentar, falando de cuidar. Porque ele está mostrando que ele está reintroduzindo Pedro na base da graça, para que ele assumisse a responsabilidade de cuidado com outros, porque a graça sempre faz isso. Deus não nos dá graça pela graça,
Ele nos dá graça para nos habilitar, para respondermos aos desejos do seu coração. E isso é a responsabilidade, que é suportada pela graça. Então ele diz, apacenta meus cordeiros, alimenta o meu rebanho. Então na última pergunta o Senhor desce o nível para Pedro. Ele usa o filéu. Tu me amas. E Pedro continua respondendo com filéu. Ele diz, quando você era jovem, você se cingia e ia para onde você queria, andando segundo você mesmo. Mas quando fores mais velho, outro te cingirá e levará para onde não queres. Que precioso. Você sabe o que aconteceu com esse Pedro, esse Simão. Simão significa instável. Por isso o discipulado de Simão Pedro é a base, o paradigma do nosso discipulado. Nós somos Simão, instáveis. O que o Senhor fez com Simão? Trabalhou de tal maneira que quando chegou a hora dele de ser crucificado, segundo a tradição, assim que ele morreu, de maneira tão fiel, ele disse, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Graças ao Senhor. Transformou aquela coluna de fumo, que era Pedro, numa coluna da Nova Jerusalém. Uma coluna de jaspe. Pedro é o primeiro na lista de todos os apóstolos, nos evangelhos. No Apocalipse diz que o primeiro fundamento, coluna na Nova Jerusalém, é de jaspe. E no capítulo 4 de Apocalipse diz que a aparência do cordeiro que está no trono é de jaspe. O que isso significa? Que Pedro foi tão trabalhado, tão transformado pelo Senhor, que ele ganhou a aparência do próprio Senhor. Jaspe cristalino, que fala do diamante. Que lindo, irmãos. Esse é o trabalho do Senhor em nós. O diamante não é a luz. Um diamante no escuro não tem significado. Mas o diamante tem uma propriedade. Ele reflete, ele expressa a glória da luz. Porque quando a luz passa pelo diamante, ela se refrata. Aquelas 7 intensidades de onda, que dão aquelas 7 cores do arco-íris. Então o diamante reflete a glória da luz. O Senhor Jesus é a luz. Mas quando Ele encontra em nós lugar para trabalhar, então nós somos esse diamante, que vai refletir as facetas da sua glória. Por isso Efésios 3:10 diz assim, é pela igreja, o diamante divino, é pela igreja que a multifacetada, multiforme, multicolorida sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja é o diamante de Deus. Mas se o Espírito Santo não encontrar lugar em nós para fazer esse trabalho, seremos um diamante no escuro. Nós precisamos que o Senhor encontre caminho para produzir esse diamante. E como nosso irmão nos lembrou ontem, a composição química do diamante é exatamente a mesma do grafite, porque é carbono. Os que estudaram química, né? Grafite é C, uma composição mais elaborada é C alguma coisa, e o carbono é C elevado a N, né? É o mesmo carbono, só que ele foi submetido a pressão, tempo e temperatura. Essa é a obra do Espírito Santo. Submetendo nossas vidas a pressão, temperatura, calor, provação e tempo. Precisamos de tempo, para que o caráter de Cristo seja moldado nas nossas vidas. Digamos, teoricamente, se você tomar um pedaço de grafite, um lápis, e enterrar esse lápis a 1000 metros de profundidade, e aguardar um tempo, você vai tirar um lápis de diamante. Porque ele foi submetido a pressão, tempo e temperatura. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Ele não vai nos despersonalizar. Ele vai transformar a nossa personalidade. Santificar a nossa individualidade. Quebrando o nosso individualismo. Na Nova Jerusalém nós ainda teremos a nossa individualidade. Fique tranquilo, você não vai esquecer que você é você. Mas você vai se lembrar da graça redentora e do amor do Senhor que te redimiu e que te colocou face a face para contemplar o Cordeiro por toda a eternidade. Porque os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e nas suas frontes. Fronte é individualidade, a minha fronte não é a sua. Nas suas frontes, plural, estará escrito o nome dele. Graças ao Senhor. Então, irmão, sabe o que acontece conosco? Nós estamos numa escolinha divina, de 50, 60, 70, os mais fortes, 80. Uma escolinha provisória. Vamos remir o tempo
e permitir ao Senhor que trabalhe fundo nas nossas vidas. Porque a expectativa é de glória eterna, é de compartilhar com Ele dos seus assuntos, seu reino, seu governo, sermos sua expressão. Então o Senhor nos ajude a vermos a vida de maneira diferente, vermos os irmãos de maneira diferente, vermos o mundo de maneira diferente, nossos relacionamentos, nosso trabalho. Quanto precisamos disso, irmãos? Um homem de Deus chamado C.S. Lewis era um tremendo ateu, alguém que tinha um QI muito acima da média. C.S. Lewis, professor de literatura infantil na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Um gênio. Sabe o que aconteceu com esse gênio? Nosso Senhor tem um amor especial pelos ateus. Então está aí mais um ateu que foi pego pelo Senhor. E o Senhor derrubou esse ateu, C.S. Lewis. E de muitas maneiras ele se tornou um apologeta cristão. Porque ele conheceu o Senhor Jesus. E se rendeu ao Senhor Jesus. Então ele escreve uma linda autobiografia. Você devia ler. Se chama Surpreendido pela Alegria. Um lindo livro. Veja o nome que ele deu. Mostrando que a sua vida de ateu era uma vida triste, vazia. Alguém já disse que o pôr do sol deve ser muito triste para o ateu. Porque ele olha aquela maravilha e não tem ninguém para agradecer. Então ele escreveu essa biografia. Surpreendido pela alegria. E esse homem, C.S. Lewis, ele disse assim: eu creio no cristianismo, falando do cristianismo de modo geral. Eu creio no cristianismo. Assim como eu creio que o sol está no firmamento. Não porque eu o veja, mas porque eu vejo tudo o mais. Entendeu essa frase? Mesmo que num dia nublado, pesado, em que você não vê o sol, você não continua, você não descrê do sol. Você sabe que o sol está no firmamento, você não vê o sol, mas vê o dia. Tudo está claro por causa do sol. E você vê também todas as coisas. Então que frase é essa? Um tanto filosófica, né? Esse irmão era um filósofo. Ele diz que ele compreendeu agora o significado da vida, das pessoas, do trabalho, dos relacionamentos, porque agora ele conheceu o Senhor Jesus. Ele viu o sol. Né? E quando ele não vê o sol, ele ainda vê todas as coisas, por causa do sol. Até naquele dia em que nós veremos o sol, face a face. O sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então, como nós estamos vivendo hoje, pela graça do Senhor, nós estamos vendo todas as coisas. Irmãos, quão sábio é um cristão, não é? Quão sábio é um cristão que anda segundo o Espírito. Mais sábio do que qualquer sábio, humanamente falando. Ele vê as coisas. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe o significado da vida. Ele sabe o significado dele mesmo. Ele sabe o significado das coisas. Ele sabe o significado da igreja. Não é? Então, que o Senhor nos ajude a avançar nesses assuntos e aprendermos realmente a praticar essa vida de amor uns aos outros. Para que possamos crescer na santidade. O amor santifica. Todos compartilhamos até aqui é por causa desse ponto. O amor santifica. Foi esse amor que santificou Pedro, que negou o Senhor daquela maneira. Foi esse amor que foi em direção a Judas, com o mesmo propósito. Dando todas as oportunidades a ele, para que ele se arrependesse. Um amor tão forte, mais forte que a morte, que de alguma maneira Judas, o traidor, não pôde suportar esse amor. Agora de uma outra maneira. Então ele tirou a sua própria vida, em remorso. O amor extravagante do Senhor. O Senhor amou a Judas? Não tenha dúvida, irmão. Não tenha dúvida. Jesus não é hipócrita. Ele ofereceu para Judas o bocado molhado. Isso é um gesto de deferência. O Senhor escolheu honrar Judas naquela última ceia, servindo a ele o bocado molhado. O Senhor amou Judas e amou até o fim, assim como ele amou todos os outros discípulos. Então que o Senhor nos ajude a reconhecer isso, e praticar e viver esse amor uns para com os outros. Irmãos, vamos abrir de novo, 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses. Nós vamos deixar os textos relacionados ao amai-vos uns aos outros, e vamos seguir com a carta aos Tessalonicenses, fazendo também as duas menções dos capítulos 4 e 5, versos finais, sobre a vinda do Senhor. Nós vamos fazê-lo nesses minutos iniciais, porque entendo que devemos dar mais um passo ainda nessa manhã. E amanhã já será o último dia.
Então, apenas para que não deixemos essa carta na metade, não seria adequado, vamos fazer referência à vinda do Senhor nos capítulos 4 e 5 de Tessalonicenses. Então, por favor, abra aí e veja o versículo 16 do capítulo 4. Nós vamos aqui destacar uma nota só. Há notas preciosas aqui. A questão do arrebatamento, a questão do espírito do arrebatamento, visto sobretudo no primeiro que foi arrebatado. Nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, diz o verso 17. O primeiro que foi arrebatado foi Enoque, estabelecendo o princípio, como nós falamos, do arrebatamento. Qual é a chave para o arrebatamento? Onde está Enoque, o primeiro que foi arrebatado? Qual era a chave da vida de Enoque? Enoque andou com Deus. Essa é a chave do arrebatamento. Esse foi o primeiro arrebatado. Me lembro que numa outra vez, já compartilhamos uma historinha verdadeira com os irmãos, que uma meninazinha, de uns 12 ou 13 anos, foi à reunião dos irmãos, seus pais não foram, e ela ouviu uma palavra sobre a vida de Enoque. Então ela chegando em casa, os pais perguntaram o que foi compartilhado na reunião. Ela foi reproduzir o que ela entendeu sobre a história de Enoque. Ela disse assim para os seus pais: um irmão compartilhou sobre Enoque. Ele disse que esse Enoque foi andando com Deus, até um ponto em que Deus disse assim a ele: Enoque, você está já tão longe da tua casa e tão perto da minha, que agora dê um passo mais e fique comigo. Ou seja, a história dela foi perfeita. Talvez a mensagem dela tenha sido melhor do que a mensagem do irmão. Porque essa é a chave da vida de Enoque. Porque arrebatamento não é, sobretudo, uma mudança de lugar. Uma mudança geográfica. Arrebatamento é o clímax de uma realidade espiritual. Em outras palavras, se o nosso coração já está lá, então é para lá que nós iremos. Porque onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Então erramos se entendemos arrebatamento primordialmente como uma mudança geográfica. Saímos da terra e irmos para os ares. Mudança geográfica. Mas nós não sairemos da terra e iremos para os ares sem um câmbio na realidade espiritual. Sem que o nosso coração esteja lá. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. A palavra pensai, a palavra pensai, no texto de Colossenses 3, significa ter uma atitude definida de mente. Pensai nas coisas do alto onde Cristo vive, assentado. Ou seja, o Cristo glorioso, o homem perfeito, o santo de Deus, o amado Redentor, no trono, deve ser o foco de toda a nossa admiração, contemplação. Irmãos, graças a Deus, essas coisas, essa realidade, essa prática, vai se tornando normal à medida que seguimos com o Senhor. Quão bom é isso! Nós não fazemos esforço para o nosso coração correr para lá. Ele já está lá. Nós não fazemos esforço para os nossos pensamentos irem a Ele. Eles moram lá. Foi isso que nosso Senhor quis dizer em João 15. Morai em mim, e eu morarei em vós. Uma realidade espiritual. Somos graças ao Senhor porque Ele tem feito esse trabalho pelo Espírito na vida da igreja. Então o arrebatamento vai ser apenas a culminação desse processo. Por isso, no meio das chamadas posições doutrinárias, alguns irmãos entendem que primeiro o Senhor vai arrebatar suas primícias, que seriam aqueles que aprenderam a viver assim. Vivem com seu coração no seu tesouro, em Cristo. E então os outros, o Senhor os tratará até que de alguma maneira cheguem a isso. Isso é uma das posições possíveis, doutrinárias. Sem sermos dogmáticos, como falamos, né? Mas o que importa sobre o arrebatamento é esse fato, de que o Senhor nos conduzirá a uma mudança de lugar geográfica baseada numa mudança espiritual. Nosso coração atraído, respirando, vivendo para o Rei e o Reino. Então isso é arrebatamento. Andou com Deus, nas palavras de Gênesis, que se referem a Enoque. Então esse é um dos assuntos aqui. O assunto do encontro com o Senhor nos ares é um outro assunto muito precioso, interessante. Mas eu queria destacar com os irmãos, não é nada disso. É essa expressão do verso 16. Vejam. Porque
o mesmo Senhor. E aqui queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra mesmo. Veja como o Espírito Santo é delicado, cuidadoso. Esse versículo poderia ser assim: porque o Senhor descerá dos céus. Já que nós vamos excluir essa expressão entre vírgulas, apenas para o nosso entendimento, né? Porque, veja lá, já vou explicar isso. Preste atenção, verso 16. Porque o Senhor mesmo, vírgula, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. São coisas então que vão acontecer nesse tempo e nesse momento de Deus. Essas três coisas. A palavra de ordem, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Certo? Mas então exclua isso. Deixa isso entre vírgulas. Ou põe entre parênteses. E agora veja a próxima frase. Depois da trombeta de Deus. Vem outra vírgula. Qual é a frase aí? Descerá dos céus. Então é claro, né, que você pode olhar esse versículo assim. O mesmo Senhor descerá dos céus. Né? Então essa frase que nós vamos destacar. Só esse ponto. Que linda frase. O Espírito Santo não disse assim, o Senhor descerá dos céus, mas o mesmo Senhor descerá do céu. Você viu o quanto esse mesmo é precioso? É significativo? Deixe-me citar um exemplo. Quando o nosso Senhor Jesus foi feito carne, o Verbo de Deus, um corpo foi preparado para ele e ele assumiu uma natureza que antes ele nunca teve. Ele somente tinha a natureza divina, filho de Deus, gerado de Deus, em Deus. Então, pelo Espírito, ele assume uma natureza que ele nunca teve, nunca experimentou. É uma natureza humana, mas impessoal, porque o Verbo de Deus é uma pessoa. Se ele assumisse uma outra pessoa, então ele seria duas pessoas. Não foi isso que aconteceu na encarnação. A pessoa do Verbo divino assume uma natureza humana, não uma pessoa humana, assume uma natureza humana impessoal. E o Logos de Deus, o Verbo de Deus, dá personalidade a esta natureza. Por isso o Senhor Jesus é unipessoal, ele é uma pessoa. Que tem duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. A natureza divina é o Filho de Deus. A natureza humana é a humanidade que ele recebeu de Maria. E o Logos, o Filho eterno, ele dá personalidade para essa natureza. Porque a natureza é diferente de pessoa. Natureza é impessoal. Compreendeu? Então o Senhor Jesus é uma única pessoa maravilhosa. E essa pessoa seguiu sua vida humana. Vivendo, sofrendo, pregando, sentindo sede, fome, dormindo, cansando, como Deus e como homem. Ele não morre como homem, ressuscita como Deus. Nunca faça uma dicotomia na pessoa de Jesus, porque você vai cair em verdadeiras heresias. Tudo que ele faz e é como Deus e como homem ao mesmo tempo. Então nós nos lembramos de um hino de Isaac Watts, um autor de hinos do passado, maravilhoso. Que ele diz assim, numa das estrofes, ó, que mistério, morre o imortal. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Morreu o imortal. Porque quem ali morreu é Deus, homem. E ele ressuscitou como Deus, homem. Não é? E ali estava Deus separado de Deus na cruz do Calvário. Mas ao mesmo tempo a Trindade não foi quebrada. Porque a unidade da Trindade não pode ser quebrada. Ó, que mistério. Então o nosso Senhor Jesus, depois que ele ressuscita com aquelas marcas nas suas mãos e com a marca nos seus pés, numa das suas aparições, foram 10 antes da sua ascensão, ele se apresenta para Tomé e você lembra o que ele diz? Toque nas minhas mãos e no meu lado e veja que sou eu mesmo. Você viu essa palavra mesmo? O mesmo Senhor descerá dos céus. É aquele que tem as marcas de Cordeiro de Deus. Qual eram suas marcas antes da encarnação? Ele tem a glória de Deus, porque ele é Deus. O que aconteceu na sua encarnação? Ele se esvazia da glória de Deus, mas nunca da natureza divina. Senão ele não seria mais Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele se esvazia da glória que é devida a ele, prerrogativa divina. Tem direito a tudo, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. É esse mesmo Senhor. Então Filipenses 2 diz que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o Deus homem, e por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O Senhor, Jesus de Nazaré, o Senhor e Cristo, esteja absolutamente certa
toda a casa de Israel que este Jesus, você vê de novo a importância da palavra mesmo, foi o que Pedro pregou em Atos 2, esse mesmo, o filho do carpinteiro, esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Esteja absolutamente certa. E isso que Paulo diz em Tessalonicenses. O mesmo Senhor descerá do céu. Oh, irmãos, que maravilha. Quem virá ao encontro dos seus santos? O mesmo. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós ficamos maravilhados com quem Ele é, não é? O Senhor Jesus. Aquele que viveu aquela vida tão maravilhosa, cheia de compaixão, de verdade, de graça. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Esse mesmo Senhor descerá do céu. E descerá para quê? Para quê, sobretudo? Quando um ladrão entra na sua casa à noite, ele não vai roubar a lata de lixo. Ele vai roubar o cofre, aquilo que para ele é mais precioso. O mesmo Senhor descerá dos céus, para encontrar-se com aquilo que para ele é o seu tesouro. João capítulo 10, versos 29 a 31. Nosso Senhor diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não seguem a voz dos estranhos. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém as arrebatará da minha mão. E das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Agora escute esse versículo. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. O que é a igreja? Uma dádiva do Pai para o Filho. Nós somos uma dádiva do Pai Celestial para o Filho Celestial. E o Filho Celestial, quando olha para essa dádiva, que impressionante, né? Quando nós olhamos para essa dádiva, o que nós vemos? Que complicação. O Filho, quando olha para essa dádiva, ele diz que é maior do que tudo. Tanto é que ele ofereceu a sua vida para o resgate de muitos. E pelos transgressores intercedeu. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E mais do que isso, a vontade do Senhor, Deus o Pai, prosperará nas suas mãos. Oh, irmãos, esse mesmo Senhor descerá dos céus. Por isso, Apocalipse 5, quando João tem aquela visão, ele diz que viu no meio do trono, no capítulo 4, ele diz que aquele que estava no meio do trono tinha a aparência de jaspe. Lembra-se? Sua glória, o arco-íris ao redor do trono, 4 seres viventes, 24 anciãos, depositando suas coroas. Capítulo 4 de Apocalipse. Mas no capítulo 5, é o mesmo, só que uma visão por outro ângulo. Eu vi um cordeiro, como havia sido morto. Literalmente, como que recentemente imolado. Você vê o que está acontecendo aqui? João escreve o Apocalipse mais ou menos 60 anos depois do cordeiro ter sido ascenso. E ele vê o cordeiro na história 60 anos depois. Ele vê o céu aberto e o cordeiro como que recentemente imolado. Por quê? O mesmo Senhor. Aquele que teve o seu sangue apresentado no Santo dos Santos Celestial e cujo sacrifício nunca perderá o frescor diante de Deus. Então esse mesmo Senhor descerá dos céus. Agora vamos fazer uma outra analogia preciosa aqui. O livro de Ruth é um livro maravilhoso. É um livro que não contém a palavra amor, mas o amor está em todo o livro. Então, se você olhar aquele livro com cuidado, 4 capítulos, você vai ver que Ruth, uma figura nossa, já que ela era moabita. Então, na sequência daquele livro, Ruth vai assumindo posições na analogia espiritual, cada vez mais elevadas na relação dela com Boaz. Capítulo 1, Ruth é a moabita, estrangeira, alienada às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso é Ruth, conforme as palavras de Efésios. Esse éramos nós. Ruth, a moabita. Capítulo 2, Ruth é a segadora, aquela que entra, entre aspas, casualmente, nos campos de Boaz. E começa a colher das riquezas do campo de Boaz. Então ela é a segadora. E ali há princípios maravilhosos, naquele capítulo 2, sobre a comunhão do corpo de Cristo. Aqui ficarás com os meus servos. Ruth é a segadora no capítulo 2. Deixou de ser moabita, saiu da posição de moabita, melhor, e entrou na posição de segadora nos campos de Boaz. Mas ainda não conhece Boaz. Depois, no capítulo 3, no capítulo 2, ela já conheceu Boaz, um conhecimento superficial.
No capítulo 3, ela vai à eira. É o cenário do capítulo 3. E agora, Ruth está na eira. E ela se deita aos pés de Boaz, que foi repousar naquele monte de grãos, no capítulo 3. E é dito que ela descobre os pés de Boaz. Lembra-se? Isso é 1 Tessalonicenses 4. O mesmo Senhor descerá dos céus. Nós ainda não o vemos face a face. Mas o que nós já podemos ver? Os seus pés. Nós conhecemos os seus caminhos. Os seus pés já estão descobertos para nós. E nós podemos andar nas suas pisadas. Mas chegará o dia em que nós entraremos em Ruth capítulo 4. Quando não apenas Ruth descobriu os pés de Boaz, mas no capítulo 4, Ruth se torna a esposa de Boaz. Então Ruth sai de uma posição de moabita, passa por uma posição de segadora, passa por uma posição de serva. No capítulo 4, ela diz para Boaz, eu sou Ruth, tua serva. Capítulo 3. E finalmente ela passa a última posição de esposa. E o livro de Ruth termina com a palavra Davi. É a última palavra do livro de Ruth. E Davi significa amado. Então, o livro de Ruth mostra o avanço dessa nossa relação com o nosso Boaz celestial. Hoje, nós estamos em Ruth capítulo 3. Nosso Senhor está descansado e repousado, não no monte de grãos, mas à destra do trono da majestade nas alturas. Está tudo consumado. Hoje, nós podemos ver os seus pés e conhecer os seus caminhos e até mesmo segui-lo. Mas chegará o dia em que nós veremos o seu rosto, face a face. Então nós entraremos para a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Esse é o capítulo 4. As bodas de Ruth e Boaz. Então o mesmo Senhor descerá dos céus. Irmãos, que coisa tremenda será essa? Porque nós estaremos entrando a partir daí, num conhecimento mais profundo do que significou o amor de Deus em Cristo. Um significado mais profundo de quem nós éramos. Um significado mais profundo de quem Ele é. Um significado mais profundo da vida de união que temos com Ele. Tudo em uma dimensão elevada ao extremo. Porque nós estaremos com condições, inclusive nos nossos corpos, para isso. Porque aí é o capítulo 5 de Tessalonicenses. Ele nos santifica no espírito, alma e corpo. Hoje, e naquele dia ele completará esse trabalho. Quando o mortal será revestido de imortalidade e o corruptível de incorruptibilidade e tragada a morte pela vitória. Então nós poderemos entrar e entraremos num nível de experiência, de conhecimento e de relação espiritual com o Senhor, nunca antes experimentado. Para usar então a analogia, nós não estaremos mais vendo seus pés apenas. Nós estaremos vendo o seu rosto. Ruth capítulo 4. 1 João 3 diz, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando, porém, ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E 1 Coríntios 13, face a face. Hoje conhecemos obscuramente, mas então conheceremos face a face, como também somos conhecidos. Então, essa é a nota do capítulo 4, essa nota pelo menos eu queria destacar, o mesmo Senhor, que palavra preciosa é essa, descerá dos céus. O Filho de Deus, Cordeiro de Deus. E o capítulo 5, finalmente, diz, versos 23 e 24, o mesmo Deus da paz, o mesmo de novo, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Também, irmãos, há muita coisa aqui para ser dita, mas eu queria tomar uma nota só, a nota do corpo, e poder rapidamente aplicá-la de alguma maneira. Nós sabemos que quando nós fomos alcançados pela graça do Senhor, nosso espírito ganhou vida, e nós passamos a ter comunhão com Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos os filhos de Deus e clamamos Abba Pai. A partir daí, nosso espírito é como um quartel-general de Deus, porque o Espírito Santo veio morar nele e morar para sempre. Então, a partir daí, a ação do Espírito de Deus vai se infiltrando na nossa alma, porque a salvação não é uma despersonalização. Nossa alma nunca será aniquilada. Cuidado quando você usa a palavra ego, porque ego e alma são a mesma coisa, como o nosso irmão já rememorou isso, citando Mateus 16, e outros textos que mostram a mesma coisa.
Ego e alma são a mesma coisa. Sua alma é o que você é o seu ego, é a sua personalidade. O Senhor não quer exterminar isso. Ele quer salvar isso. Mas como essa alma, esse ego foi contaminado pelo pecado, tudo nele é distorcido. A primeira coisa que esse ego fez, quando o pecado entrou nele, foi virar os olhos de Deus para dentro. Olhar para si mesmo. Egocêntrico. Foi isso que o pecado nos tornou. Tudo é por mim, tudo é para mim, tudo é em mim, tudo é meu, não é? E todos os outros existem para me satisfazer. Esse é o segredo da nossa ruína, a causa da nossa ruína, não é? Então, na medida que o Senhor vai tendo lugar para operar em nós, a nossa vida vai se tornando cristocêntrica. E essa é a nossa libertação. Então, assim nosso ego é salvo. Por que nós falamos sobre negar a si mesmo? Negar a nossa alma, negar o nosso ego, não destruí-lo. Porque o nosso ego foi contaminado e se tornou independente quando Adão pecou. E nós vivemos uma vida independente de Deus. E mais do que isso, pior que isso. Vivemos uma vida desejando ser Deus. Porque foi esse germe maligno que entrou dentro de nós. Sereis como Deus. Então é com isso que nós temos que lidar. Por isso nosso Senhor falou, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque na medida que nós vamos fazendo isso, então, a vida que o Espírito Santo já depositou no nosso espírito, ela vai sendo estruturada em caráter. Caráter é diferente de vida. Uma criança de 3 anos tem vida, mas não tem caráter. Caráter é vida mais disciplina. Isso resulta em caráter. Então, na medida que o Espírito Santo vai encontrando lugar nas nossas vidas para nos disciplinar, ele forma caráter de Cristo em nós. Onde isso é expresso? Nas nossas almas. Graças ao Senhor. Então, a nossa mente, antes egocêntrica, inútil, depravada, impura, ela vai se tornando nesse processo a mente de Cristo. Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que coisa maravilhosa essa salvação. Nós não seremos cristãos com mente antiga, valores antigos, pensamentos velhos. Não precisamos ser, a não ser que nós queiramos. Não é? Se formos abrindo as celas, recônditos e recantos do nosso coração para a luz do Espírito, então ele vai fazer esse trabalho fielmente, porque ele veio para fazer esse trabalho. O Espírito Santo é incansável. Ele deseja fazer esse trabalho pleno em nós. Então tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Isso é santificação. Então, espírito, alma e corpo. E assim ele vai fazer com as nossas afeições. Outro terreno maravilhoso. Nós não vamos entrar em detalhes, não temos tempo. O terreno das afeições, amando o que ele ama, nos aborrecendo do que ele aborrece. O terreno da vontade, aprendendo a desejar, amar sua vontade, aprender a negar nossa vontade, aprender a apresentar esses assuntos ligados a escolhas ao nosso Senhor. Reconhecendo que nossas escolhas são tolas. Nós escolhemos por vistas, nós escolhemos por sentimentos. Quantos jovens há aqui, não é? E quantas escolhas são feitas assim? Irmão, nosso irmão Delcio já é vovô. Eu ainda não sou vovô, mas também não sou jovem. Me lembro muito bem da minha geração e tenho filhos. Então acompanho a geração dos jovens. Talvez nunca tenha havido um tempo em que os jovens estejam tão indecisos. Não sabem o que querem, não sabem o que fazem, não sabem para onde vão. Nunca os psicólogos fizeram tanto teste vocacional, porque o jovem não sabe nada. Ele chega no 3º ano, ele não sabe o que ele quer. Que curso que ele vai fazer, qual vestibular que é, o que é melhor. É difícil, uma luta real, não é? Então, como nós precisamos apresentar ao Senhor essas escolhas? E as escolhas relacionais? Irmãos, que coisa difícil tem sido. Esse terceiro mundo que tem se aberto diante de nós. Na época que eu nasci tinha 2 mundos. Era o espiritual e o natural. Hoje existe 3 mundos. O espiritual, o natural e o virtual. E que mal esse terceiro mundo tem feito na vida da igreja. Muito mal. É claro que ele tem o seu valor, se nós tivermos sabedoria celestial para usá-lo segundo o reino. Sim, ele tem seu valor. Né? Não vamos ser ingênuos. Mas, se formos frigir os ovos, nós temos tido mais prejuízo do que ajuda se olharmos a igreja de modo geral. Esse mundo virtual. Um mundo que não é real. Um mundo o qual não expressa relacionamentos reais. E que tem levado muitos a muito problema.
Porque a Trindade é relacional. A Trindade não é virtual. Compreende? A família não é virtual. A igreja não é virtual. A igreja é real. Então, ajude-nos o Senhor a usarmos esses meios com mais critério, para que o Senhor guarde, especialmente os irmãos jovens, irmãs jovens, dos perigos relacionados a esse mundo. Pessoas que assumem relacionamentos via virtual, compromissos via virtual, e quando vão começar a andar no relacionamento real, compreendem que está tudo errado. Foi tudo feito de modo errado, não é? Então, irmãos, ajude-nos o Senhor. Deus nunca entrará nesse mundo virtual. Nós poderemos, assim como o dinheiro, que é chamado na Bíblia de mamon da iniquidade, mas nós sabemos muito bem que na sabedoria celestial nós podemos usar o dinheiro porque nós podemos dele fazer amigos, no sentido da parábola do Senhor em Lucas. Ou seja, ele pode ser usado de alguma maneira no reino de Deus. E é usado por aqueles que têm sabedoria. Não é verdade isso? Da mesma maneira o chamado mundo virtual. Mas da mesma maneira que o dinheiro é um dragão tentando nos devorar, o mamon, não podeis servir a Deus e a mamon, assim é o mundo virtual. Da mesma maneira tentando nos tragar, nos devorar. E quantos aspectos particulares há nisso, né? As mensagens, as sugestões, a pornografia, a confusão desse mundo virtual. Então, terreno da alma. Agora o terreno do corpo. Uma nota só, para podermos avançar. Irmãos e irmãs, especialmente os irmãos e irmãs mais jovens. O ensino de 1 Coríntios 6, por favor, depois você leia. 1 Coríntios 6, de 12 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Você vê que critérios importantes, espirituais, para reger nossa vida? Não é porque é lícito. A pergunta é, edifica? Não é porque é lícito. A pergunta é, convém? Mas na sequência daquele texto, Paulo diz assim, ele ensina que tudo, esse é o ponto que eu gostaria muito de destacar, tudo que nós fazemos na esfera do corpo afeta a esfera do espírito. E tudo que acontece na esfera do espírito afeta a esfera do corpo. Então, irmãos, vamos ser muito cuidadosos na maneira como nós lidamos com o nosso corpo nos nossos dias. Quantos jovens e quantas jovens têm se perdido nesse assunto do corpo? E eles e elas sabem muito bem o que isso tem significado para eles. Especialmente quando são cristãos. Como entram em angústias. Como entram em decepção. Quando usam o corpo de modo errado. No caso das irmãs, especialmente, de modo inadequado. No sentido de seduzir pelo corpo. Não é? Que não significa nada em termos de relação. Da mesma maneira, no sentido masculino, os mesmos lutas, o mesmo problema, a mesma dificuldade, os mesmos resultados catastróficos. Quando nós lidamos mal com o nosso corpo no sentido de não aprender em Deus a sujeitá-lo, escute esse versículo de 1 Coríntios 9. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à submissão, à servidão, para que tendo pregado para outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Você vê o lugar do corpo na nossa vida? Precisamos aprender a experimentar o governo do Espírito no nosso corpo. Seja no sentido do comer, glutonaria é pecado. Seja no sentido da sensualidade, nos vestir de maneira indecente, ofende o Espírito Santo, mesmo. Impede que ele siga o seu trabalho nas nossas almas. Quer você concorde ou não concorde, não depende de você concordar, é fato espiritual. Nossa alma se mantém estéril, não avança em Deus. E em todos os outros níveis. No nível sexual, no nível do sono, quando nós dormimos demais ou dormimos de menos, tudo que fazemos com o nosso corpo afeta o nosso espírito. Esse é o ensino de 1 Coríntios 6. Aquele que se une à prostituta, veja que ele está falando de assunto físico. Aquele que se une a uma prostituta, se torna só corpo com ela. Mas aquele que se une ao Senhor, se torna um espírito com Ele. Você vê essa relação? Então ele está dizendo, e os gnósticos diziam o contrário. Paulo está combatendo os gnósticos nessa frase. O estômago, ou os alimentos, são para o estômago, e o estômago é para os alimentos. Frase gnóstica. Se Deus criou em nós estômago, e Ele nos deu fome, então vamos comer e beber, que amanhã morreremos. Compreendeu? Essa é a vida gnóstica, pagã. Mas Paulo diz assim, não, o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Que maravilha essa frase, irmão. Então leia depois esse versículo com cuidado.
à luz de Tessalonicenses 5. O Deus da paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Sabe outra coisa que tem feito um mal tremendo para os jovens nessa questão de relacionamento? Vamos chamar aqui, não acho que a palavra é adequada, mas não tem outra. Relacionamentos provisórios. Sabe por que ela é inadequada? Porque não existe relacionamento provisório. Nós devemos aprender a discernir os relacionamentos reais, que o Senhor tem realmente conduzido às nossas vidas. Mas os jovens experimentam relacionamentos provisórios e usam uns aos outros para sua própria satisfação. Eu uso você, você me satisfaz até onde eu me sentir satisfeita. Quando eu não me sentir satisfeita, eu descarto você. Chame vocês do que chamar. Os jovens têm sua linguagem popular aí, que não quero nem usá-la, não vem ao caso. São relacionamentos provisórios. Isso vai fazendo um mal, e outro mal, e outro mal, e outro mal. Sabe onde em você? No seu espírito. Porque você, irmão, irmã, jovem, vai sendo maculado. Maculado. Porque é assim que relacionamento funciona. E vou te explicar por quê. A Trindade é relacional. Pai, Filho, Espírito Santo. O homem é relacional. A família é relacional. Tudo que Deus faz é relacional. A igreja é relacional. Se ela não é nada. Ela é um clube social. Um clube de fraternidade. Mas não é igreja. Nós sabemos disso. Então, não há relacionamentos provisórios. Quando o Senhor, de alguma maneira, vai movendo-nos para relacionamentos, eles são reais. E eles devem ser constantes. É claro, irmão, que se um irmão tem afeição por uma outra irmã, e se precipitam nesse assunto, vão colher dores. Mas se apresentam essas afeições ao Senhor, vão ser bem-sucedidos. Vão poder ouvir Deus. Já se relacionando. De alguma forma, já tendo um compromisso. Muito bom assim. Mas ouvindo Deus. Realmente, de verdade. Um compromisso em que sentido? Um compromisso que uma afeição foi expressa. Dizendo, olha, há uma afeição real no meu coração por você. E não é só afeição. Critérios importantes, não é? Que são observados. Um homem de Deus do passado, deixa-me citar isso para você. Menina, irmã, jovem. Também tenho filha. Então deixa-me citar isso para você. Um pai mandou duas frases para uma filha dele, para orientá-la no sentido de escolher um companheiro para a vida dela no Senhor. Sabe o que ele disse? Procure um homem que ame a Deus mais do que você. E, escute esse E, que ame a você mais do que a ele mesmo. Quanta sabedoria. Então que o Senhor ajude as irmãs a terem discernimento nesse sentido, as irmãs jovens. Você nunca vai ser feliz se você não tiver do seu lado alguém que ama Deus mais do que você e que ama você mais do que Ele mesmo. Senhor, ajude as irmãzinhas a terem critério e não se oferecerem como a venda para relacionamentos provisórios, inconstantes, que não têm realidade espiritual. E mais do que isso, que maculam a vida no espírito. Relacionamentos deixam marcas. Marcas. E algumas delas, não seja ingênuo. Você vai ter que levar até que o Senhor volte. Mesmo que seja como uma cicatriz. Você vai olhar para ela, vai tocar nela, pode mexer nela, não dói nada. Já está cicatrizado. Amém. O Senhor perdoa e o Senhor purifica. Graças à sua graça. Mas, você sempre vai olhar e ver essa cicatriz feia, que você podia não ter tido, se tivesse ouvido o Senhor. Compreendeu? Aquela cicatriz feia, que você poderia não ter tido. Mesmo que não doa mais e que não te incomode mais. Então ajude-nos o Senhor a sermos mais criteriosos, porque o Deus da paz deseja nos santificar em tudo. Em nosso espírito, e alma e corpo, conservados íntegros e irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor. Vamos dar então mais um passozinho aqui. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Preste atenção já nessa primeira frase. Você lembra que nós falamos que o fariseu se preocupa muito com como? Mas o fariseu também se preocupa muito com quando. Os fariseus interrogaram o Senhor sobre quando. E lembra que os discípulos também? Quando sucederão essas coisas? Sabe qual foi a resposta do Senhor? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Não vos compete. O que vos compete?
Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. É isso que nos compete. Nós estamos preocupados com tempos ou épocas e não com sermos verdadeiras testemunhas. Permitindo que o Espírito Santo faça uma obra mais real, mais substanciosa, mais profunda em nós e nos tire da curiosidade e nos leve para a realidade do que Ele quer fazer em nós como igreja. Então os fariseus perguntaram quando. O Senhor Jesus respondeu assim: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 20. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Não tem como ser mais claro, né? Irmão, não é que as coisas externas não sejam importantes. Nós já falamos aqui. Com sabedoria, nós precisamos ter olho no mundo, olho em Israel, olho na igreja, sim. Mas esse não é e nunca será o foco. Nunca. Nosso Senhor foi muito claro. O reino de Deus está dentro em vós. E tudo que vai acontecer nesse cenário depende da resposta de vocês. Porque a igreja é que é determinante nos assuntos do governo de Deus. Não é Israel. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Muitas vezes invertemos esse assunto. Israel vai na frente da igreja. É a igreja que é o centro do que o Senhor está fazendo e fará. E não Israel. Então, versículo 22. A seguir dirigiu seus discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, e nem sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas, importa que primeiro ele padeça muitas coisas. Então é claro, aqui está a primeira vinda e a segunda vinda, né? Juntas. E que ele seja rejeitado por essa geração. Agora aqui está o aspecto que nós vamos destacar no final aqui do nosso tempo. Vamos colher lições sobre a vinda do Senhor Jesus como nos dias de Noé. Essa relação. Dias de Noé, andar de Noé, nossos dias, nosso andar e a vinda do Senhor Jesus. Porque essas duas coisas são absolutamente correspondentes. Nosso Senhor está fazendo essa correspondência. Verso então 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, como eram os dias de Noé? Verso 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Até aqui já tem muitas notas importantes. Deixa eu chamar a atenção para uma delas. Observe a diferença das expressões. Noé entrou e Ló saiu. Você notou aí? São dois homens de Deus. Se você acha que Ló não foi, inicialmente, né, pelo menos, você está enganado. E até mesmo nos seus dias em Sodoma, Pedro diz na sua epístola, 2 Pedro 2, que Ló afligia a sua alma justa no meio do procedimento libertino daqueles insubordinados. Veja, Ló afligia-se. Então Ló não estava contente em Sodoma, não. Pedro diz que não. Ele estava aflito, a sua alma justa, no meio daqueles insubordinados. Então aí há duas lições. O que significa Noé entrou? Depois vamos ver detalhes. Mas basicamente, Hebreus 11:7 mostra a história de Noé. Ele recebeu instrução divina, respondeu ao Senhor, graça, porque recebeu revelação, tudo começa com a graça, mas olha, seja cuidadoso, irmão, com uma visão leviana, superficial da graça, que só gera danos, porque a graça de Deus vem a nós para habilitar-nos para responder ao que Deus deseja de nós. Então nós vamos ter condição, porque sem a graça não temos condição. Então a graça habilita a responsabilidade. Então Noé recebeu a graça da instrução divina. Deus podia não ter falado nada com Noé, mas ele falou, instruiu, revelou. E o que Noé fez? Respondeu. Então ele aparelhou uma arca, e depois vamos, se pudermos, entrar em alguns detalhes. Então a ênfase do Senhor aí, Noé entrou. Você vê o que esse entrou significa? Ele respondeu o que a ele foi revelado em obediência. Noé entrou. Como nós precisamos disso hoje na nossa história? O que o Senhor tem nos falado? O que o Senhor tem nos revelado? O que o Senhor tem demandado de nós? O que o Senhor tem falado a nós como maridos, como pais, como esposas, como mães, como famílias, como igreja? Noé entrou. Nós precisamos entrar naquilo que o Senhor tem nos mostrado, passo a passo. Porque isso vai nos guardar do juízo de Deus.
Se nós não entrarmos naquilo que o Senhor tem falado, o que resta para nós? Ficarmos do lado de fora e recebermos o juízo. Compreendeu, irmão? 8 pessoas foram salvas através da arca. Por quê? Porque Noé entrou. Então isso é muito importante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nos arrependamos, e reconsideremos os nossos caminhos, provemo-nos e voltemos para o Senhor. Lamentações de Jeremias. Esquadrinhemo-nos, provemo-nos e voltemos para o Senhor. Porque Ele fez a ferida, Ele mesmo a cura. Que necessidade é essa? Então esse é o Noé entrou. E o que é o Ló saiu? Noé entrou onde? Na arca. A revelação de Deus, a provisão de Deus. E Ló saiu de onde? De Sodoma. Então é um duplo aspecto da mesma coisa. Entrando naquilo que Deus tem revelado, saindo daquilo que Deus tem dito. Sai dela, povo meu. Lembra-se Apocalipse 18, que lemos ontem? Da Babilônia religiosa, apóstata, não é? E hoje tem se manifestado de muitas maneiras no meio do povo de Deus. E alguma delas muito sutil, muito sutil. Há alguns que têm usado de literatura, de púlpitos, como, digamos, iconoclastas. Jogando pedra em tudo quanto é vidraça. Mas não compreendem o caminho da igreja. O caminho positivo, o caminho da edificação. Sabem tudo que não é. Aí escrevem livros sobre o que não é. E as pessoas leem o livro sobre o que não é e ficam embevecidas. Oh, que clareza tem esse irmão. Clareza de tudo que não é. Né? Nós precisamos de clareza do que é. Do que o Espírito tem dito para a igreja. Para que a igreja entre, caminhe, responda. Nosso estado é tão fraco que nós estamos admirando os profetas negativos. Porque nós temos poucos profetas positivos. Ajude-nos o Senhor. Então Noé entrou e Ló saiu. Esse foi o requisito do Senhor para Pérgamo. Pérgamo significa casamento, união. A igreja de Pérgamo, a terceira carta no livro de Apocalipse, capítulo 2. Pérgamo, casamento do quê? Igreja e mundo. Um casamento impossível de acontecer. O que aconteceu? Porque a igreja quis. Chamou o mundo para dentro dela. Vem, precisamos de você. Queremos teus valores, queremos teu modo, queremos teus princípios. Pérgamo. Como o Senhor se apresenta para Pérgamo? Você se lembra? Aquele que tem na boca uma espada afiada de 2 gumes. Não é maravilhoso? O que ele quer fazer em Pérgamo? Acabar com esse casamento. Da igreja com o mundo. Né? A palavra de Deus é viva e eficaz. E poderosa para dividir alma, espírito, juntas e medulas e discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, Noé entrou, Ló saiu. 2 movimentos. O primeiro movimento, Ló, separação. O segundo movimento, entrada em obediência na revelação. Esse é Filadélfia. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Isso significa revelação. Então o Senhor fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Filadélfia, caminho da igreja. Então, essas são as 2 ênfases aqui. Agora vamos ler rapidamente, nós temos pouco tempo. Vamos aproveitá-lo até onde pudermos. Gênesis, capítulo 4. Quais foram os dias de Noé? E que ajuda nós podemos receber aqui relacionada à vinda do Senhor através dos dias de Noé. Então vamos lá em Gênesis, capítulo 4, verso 16. Gênesis 4, 16. Esse versículo é a chave do resto do texto. Sabe por quê? Tudo começa com o abandono da face do Senhor. Quando a face do Senhor é perdida, tudo é perdido. Então o juízo de Deus sobre Caim está descrito no verso 16. Retirou-se Caim da presença, da face do Senhor. E habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E vamos ver o que ele fez ali. Tudo sem a face do Senhor. Primeiro, ele coabitou com a sua mulher, verso 17. Deu à luz a um filho que chamou de Enoque. Interessante, porque a raiz da palavra Enoque significa descanso. Você sabe que tem um outro Enoque, já falamos dele aqui. É o Enoque da descendência de Enos, que significa frágil, que nasceu depois que Caim matou Abel. Então, Enoque, que andou com Deus, é o sétimo, que fala de plenitude. É o sétimo da linha de Enos, descendente de Adão, pela linha de Enos. Esse é o Enoque que andou com Deus, o sétimo. Agora, o sétimo, pela linha de Caim, linhagem de Caim, é Lameque. Nós vamos chegar nele aí. E esses dois fazem um contraste impressionante. Noé, o Enoque, andou com Deus. Ele é o sétimo. E o que aconteceu com ele? Ele foi arrebatado. Agora o outro sétimo,
pela linhagem aqui da perversidade, Caim, Lameque. A impiedade e a iniquidade foram se proliferando de tal maneira, geração após geração, que quando nós chegamos no sétimo, que significa plenitude, 7, Lameque, então o modo de vida dele era o seguinte: matei um homem porque ele me feriu, e matei um rapazinho porque ele me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, mas de Lameque, 70 vezes 7. Que contraste. Enoque andou com Deus, e o Lameque, 70 vezes 7. Vingança. Que coisa, irmãos. Que confronto. Então, qual era a geração de Noé e o que ela tem a ver com os nossos dias? Primeiro, Noé tem um filho chamado Enoque, o descanso de Caim. Mas sabe qual era o descanso de Caim? Não era andar com Deus, e nem esse Enoque aqui andou com Deus, esse filho de Caim. Mas o descanso deles foi edificar uma cidade. Caim edificou uma cidade e deu o nome a ela de cidade de Enoque, cidade do descanso. Onde eles procuraram descanso depois que perderam a presença do Senhor? Segundo o verso 16. Na cidade. Ou seja, eles buscaram autoproteção. Eles buscaram autoexistência. Eles buscaram autodefesa. Nós não vamos ter tempo de entrar nos detalhes do texto. Os descendentes dele, lá mais distantes, 5ª geração, se não me engano, foram os artífices de instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Não só para trabalho, mas também para defesa, autodefesa. Porque eles perderam a presença de Deus. Também dos seus descendentes, artífices de instrumentos musicais. Por quê? Não que haja qualquer mal na música em si, mas essa geração desenvolveu a música para o auto-entretenimento. Tudo que é o auto com U. Autodefesa, autoexistência, autossegurança, autossatisfação. Não é? Está aí. E outro detalhe, a raiz hebraica dessas palavras, Tubal, Caim, Jabal, Jubal, você vê que elas são semelhantes? A sonoridade delas? Jabal, Tubal, Jubal. A raiz hebraica dessas palavras significa avançar. Ou seja, era uma geração dinâmica. Será que parece com a nossa? Uma geração dinâmica, muito dinâmica, agitada, criativa, não é? Preocupada com autoproteção, autocontentamento, autoexistência, autodefesa, porque perdeu a presença do Senhor. Até chegar no Lameque. E essa palavra dele aqui, isso aqui está como numa linguagem, vamos pôr entre aspas, poética. É chamado de o cântico da espada de Lameque. Essa frase dele aqui nos versos 23 e 24. Esse Lameque foi o primeiro que tomou 2 esposas. Que situação para esse Lameque. Tomou 2 esposas. Ada e Zilá. Veja um detalhe mais dessa geração. Sabe o que significa Ada? Adornada. Enfeitada. Então essa questão aí ligada ao enfeite das irmãs não é novo não. Isso vem lá da geração de Caim. Né? Uma ênfase nesse assunto. Enfeite, adorno. Ada. E a outra esposa de Lameque, como se chamava? Zilá. Zilá significa sombreada. E a ideia da palavra é sensualidade. Sombreada. Ada e Zilá. Enfeitada e sombreada. Interessante. Então são marcas dessa geração. Essa cidade de Enoque contrasta francamente com as tendas dos patriarcas, que não edificaram cidades, mas que moravam em tendas e peregrinavam. E edificaram altares e não torres. Então que contraste tremendo, não é? Vida de altar e tenda, ou vida de cidade e torre. Então, na medida que eles foram seguindo a revelação divina, eles respondiam com altar e tenda. Essa então é a geração de Noé. E foi essa geração que o Senhor julgou. Então, quando ele diz como foi nos dias de Noé, nós precisamos olhar para todas essas notas. Essas questões de vazio, de dinamismo, de autoexistência, de autodefesa, de preocupação demasiada com o corpo, e seja lá com o que for. As marcas da geração de Noé. Como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. E também a nota de Ló, como já falamos aqui. Ló saiu de Sodoma. E você lembra o princípio do Senhor de Mateus 6. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que aconteceu com a esposa de Ló? Onde estava o tesouro dela? Em Sodoma. Porque quando ela parte de Sodoma com Ló, o que acontece com ela? Ela vira para trás e se torna numa estátua de sal. Sal na Bíblia significa testemunho. Então, ali estava o seu tesouro. E ela não pôde partir sem olhar para ele, porque ali estava, onde estava o seu tesouro,
ali estava o seu coração. Então Ló saiu de Sodoma. Agora, para concluirmos, em que sentido o Senhor usa essas instruções em Lucas 17? Ontem nós falamos. Ele está falando sobre o caminho da cruz. Quem ama sua vida perde-a, quem salva sua vida por minha causa, acha lá. Lembra dessa chavezinha ontem? Que aparece em 4 contextos. Mateus 10, Mateus 16, Lucas 17, João 12. Você se lembra de ontem? Os contextos? Afeição natural, autopiedade, amor ao mundo e glória pessoal. São os 4 contextos. Então o assunto de Lucas 17 é amor ao mundo. Por isso o Senhor diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem ama sua vida perde. O que ela amou? Sodoma. Então o contexto ali é amor ao mundo. Lembrai-vos da mulher de Ló. É um trombone de Deus, falando aqui no nosso ouvido. Lembrai-vos, a mulher de Ló. Quem ama sua vida perde. Agora, então, o que a Bíblia chama de amar o mundo? Ou o que a Bíblia chama de mundo? Vamos citar 3 coisas rápidas. Aqui nós vamos terminar. Primeiro, a visão de João, principalmente, sobre mundo, a palavra cosmos, como ele usa, você sabe que se refere a adorno, que se refere a enfeite, né? Isso já falamos. Mas a visão geral de João sobre cosmos, quando ele usa essa palavra, talvez fosse bem expressa, melhor expressa, pela figura da rede. O mundo é uma rede que nos prende. Tecida, montada de uma tal maneira para nos atrair, seduzir e finalmente conquistar. Aí falamos sobre isso e alguém pode dizer assim, mas eu não vejo o mundo assim. Aí nós diríamos assim, claro que você não vê, irmão, é uma rede. Se o peixe visse a rede, não enfiaria sua cabeça lá. Não é? Então você não ver o mundo assim, não significa que o mundo não é assim. Exatamente essa é a sua sutileza. Uma rede que nos prende. O peixe entra naquela malha, coloca ali a sua cabeça, quando passou a guelra dele ali, né, já era, como diz o pescador. Né? Se ele tentar dar ré, ele vai embaraçar mais ainda. E quanto mais debater, pior para ele. Já foi pego. O mundo é uma rede invisível para nos prender. Por isso, Tiago fala, quem necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Porque há uma sabedoria, e essa é a sabedoria do mundo, que é terrena, animal, ou da alma, psíquica, e, finalmente, demoníaca. Você vê essa relação? Terrena, da alma e demoníaca. Então Tiago falou, peça sabedoria. Sabe por que Tiago falou isso? Porque ele sabe que o mundo é uma rede que nos prende, invisível. Então Tiago diz que nós não podemos viver sem sabedoria. Há caminhos que ao homem parece direito, mas que ao final são caminhos de morte. Porque o mundo é uma rede que nos prende. Né? É um milagre nós estarmos vivendo nesse mundo e podermos seguir o Senhor. É um milagre. Porque nós precisamos da sabedoria dele para nos conduzir. Então, rede é a primeira coisa. Segunda coisa sobre o mundo, vaidade. Se os irmãos lerem o livro de Eclesiastes, com atenção, 12 capítulos, Eclesiastes usa 37 vezes a palavra vaidade. 37 vezes em 12 capítulos. Sabe o que significa vaidade? A raiz hebraica da palavra vaidade é a palavra para bolha, vazio. E o mesmo livro de Eclesiastes usa a palavra debaixo do sol. Debaixo do sol tudo é vaidade. Debaixo do céu ou do sol, tanto faz. É usado em Eclesiastes 29 vezes. 37 vaidade, 29 debaixo do céu. Agora coloca as duas coisas juntas. Debaixo do céu, tudo é vaidade. E lembre-se que vaidade significa bolha. Creio que numa outra ocasião já compartilhamos isso com alguns irmãos. Quando uma criança sopra aquela bolha de sabão, e ela, em um dia de sol, e ela vai para aqueles, debaixo dos raios de sol, ela não é linda? As crianças ficam apavoradas, porque ele vê o arco-íris na frente dele. Uma bolha colorida de sabão. Então as criancinhas saem endoidecidas para tocar naquelas bolhas. E quando eles tocam, o que eles têm na mão? Debaixo do céu tudo é vaidade. Bolha. Foi a conclusão que Salomão chegou. Depois de experimentar dinheiro, poder, fama, honra, mulheres. Alguém já disse que o livro de Eclesiastes é um laboratório celestial. Salomão era o cientista. E ele passou fazendo todas as experiências. Não ficou nada que ele não teve. Conclusão. Debaixo do céu, tudo é vaidade. E correr atrás do vento. Então, irmãos, nos ajude o Senhor. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Como precisamos de discernimento. Para trabalhar, comprar, vender. Aliás, Marcos 4:21. Anote, por favor, esse versículo. Marcos 4:21.
O Senhor fala que uma luz, se referindo à igreja, quando ela é acesa para ser colocada no velador. Velador, aquele lugar ali onde você tem próprio para colocar a vela, a lâmpada, porque vai iluminar toda a casa. Então o Senhor Jesus diz, não se acende uma lâmpada para se colocá-la debaixo do alqueire. Lembra a linguagem do Senhor? Preste atenção nela. O que é alqueire? Um instrumento de comércio, de medida, um alqueire, um instrumento para se medir. Comércio. Então o que o Senhor está dizendo? Que essa luz que Ele acendeu em nós, ela pode ser obscurecida. Quando nossa prioridade é comprar e vender. Alqueire. É tampar a nossa luz. Alqueire é unidade de comércio. E depois ele diz, também não se acende um velador para se colocar debaixo da cama. Por que o Senhor falou colocar debaixo da cama? Porque a cama tipifica vivermos para o nosso deleite, prazer, descanso, não é? Curtir a vida, como se usa por aí. Então o Senhor diz, a luz debaixo da cama, mas sim no velador. Então ele chamou a atenção para duas coisas. Ele chamou a atenção sobre comprar e vender, e também no texto de Lucas 17. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Esse é o alqueire. Mas também ele chamou a atenção na parábola do semeador, quando ele falou sobre os espinhos, sobre os deleites da vida. Lembra-se? Isso é a cama, na linguagem figurada. Viver para o seu próprio deleite, desfrute e prazer. Em todos os sentidos, né? Viver para isto. Então o Senhor disse que isso vai vedar o seu testemunho e a sua luz. E agora eu vou concluir, finalmente. Mateus 13, que apresenta a parábola do semeador, o Senhor, os evangelistas registram essa parábola do nosso Senhor duas vezes mais. Marcos e Lucas. Então, preste uma última atenção aqui. Já vamos terminar. A parábola do semeador está em Mateus 13, em Marcos 4 e em Lucas 8. Anote esses capítulos aí. E leia. Você vai chegar à seguinte conclusão. É a última que nós vamos tocar aqui, sobre o mundo. Primeiro, o mundo é a rede, falamos. Segundo, o mundo é vaidade. E terceiro, o mundo é expressado aí como espinhos. Rede, vaidade, espinhos. Então, em Mateus 13, o Senhor fala sobre aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Você se lembra? Primeiro, o que aconteceu com ela? Não é que ela não tenha lançado raiz. Ela lançou. Veja. Não é que ela não tenha crescido ou começado a crescer. Ela começou. Assim como muitos de nós. Começamos. Mas então diz assim, os espinhos a sufocaram. E um dos evangelistas registra assim, preste atenção. Seus frutos não chegam a amadurecer. Palavra tão importante. Porque nós somos chamados à plena varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Maturidade. Para isso nós somos chamados. Ponto de parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito. Hebreus 6:1. Maduro, completo. Deus não deseja ter um berçário na igreja. Mas sim, irmãos, compreendam sua mente, seu coração, avancem, não é? Então espinhos, o mundo como espinhos, sufocam a palavra e os seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, eles pelejam contra a nossa maturidade espiritual. Não é contra o nosso novo nascimento. Nós já nascemos de novo. É contra a nossa maturidade espiritual. Contra o caráter de Cristo em nós. Então espinhos em Mateus 13 são interpretados como sendo cuidados do mundo, veja aí, mundo, espinhos, cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Em Marcos, quando o Senhor interpreta espinhos, é acrescentado ali, além desses dois, as demais ambições. Tudo que você tem ambição, tem que conseguir, tem que conquistar, tem que chegar lá, e aquilo é seu motivo para viver. Demais ambições. Sufoca a palavra. E ela fica infrutífera. Então Marcos acrescenta demais ambições. E por último, Lucas 8. Sabe o que ele acrescenta? Que não tem nos outros dois evangelistas? Os deleites da vida. Então, para compreender os espinhos, nós precisamos de 3 evangelhos. Então nunca ache que um evangelho só seria o suficiente. Porque o Espírito Santo sempre faz esse complemento. Então, juntando as 3 narrativas, Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, o mundo, espinhos, que vão sufocar a palavra, impedir que a igreja vá para a maturidade, esses espinhos é se preocupar demais com os cuidados do mundo. Se preocupar muito em ganhar, ter e possuir. Fascinação das riquezas. Deleites da vida, viver para o lazer, para o prazer, para o desfrute, para o gozo. Deleites da vida. E demais ambições. Seja ela qual for. Que nós tenhamos prioridade. Demos a elas prioridades. Ambições.
Então, vamos concluir aqui. Que o Senhor nos guarde. Vamos levar isso aos seus pés, meditando, considerando ou reconsiderando, para que o Senhor encontre em nós, sobretudo, um caminho de maturidade. Nós já somos filhos de Deus, mas o Senhor tem nos chamado, sobretudo nesses dias, irmãos, com aquela nota da Epístola aos Hebreus, sobretudo, a nota do reino, recebendo nós um reino. A questão não é novo nascimento, nem perdão de pecados, nem livramento do inferno, irmãos. Recebendo nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. De modo agradável, ou de modo a agradá-lo, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Faz parte do seu amor ser um fogo consumidor. Então, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Amém. Vamos orar. Senhor, nossa oração é que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Que realmente possamos ouvi-la diretamente do Senhor para dentro das nossas vidas. Corrige-nos, guarda-nos, encoraja-nos, disciplina-nos, ajusta-nos e apara as arestas de nossas vidas. Para que possamos responder com plenitude àquilo que o Senhor nos chamou. Abre os nossos olhos para o chamado da igreja, o caminho da igreja, e nos ajuda, Senhor, realmente praticá-lo. Com tudo que somos, nós te pedimos isso, com confiança, sabendo que é o desejo do teu coração, seguir conosco e em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém.